Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós estamos recebendo aqui a Silvia Prado, que é historiadora com formação em letras e história, além de uma mestre em letras pela UniOeste e atualmente cursa museologia. Espero ter falado certo. É isso, Silvia. Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Vamos contar um pouco da nossa história. É um prazer estar aqui com você e vamos lá. A Silvia estava me contando aqui antes que tem 7 sítios arqueológicos em Cascavel. Tem um museu, que hoje funciona como museu, que é cadastrado no IPHAN. E eu acho maravilhoso isso, porque eu sou um apaixonado por museus. Mas eu confesso, já vou fazer um meia-culpa aqui, que eu confesso que eu nunca fui visitar os museus de Cascavel. Até eu preciso fazer isso. Mas antes, Silvia, da gente ir para esse papo, eu queria saber um pouco sobre a tua história. Como é que você chegou na tua carreira para ir para essa linha de museu? Porque não é uma profissão assim que tão comum, vamos dizer assim, né? Não. Eu iniciei minha trajetória na Biblioteca Pública Sandálio dos Santos em 2005 como gerente de divisão da Biblioteca Pública. Então lá eu desenvolvi vários projetos e em 2007, 2008 eu ganhei um projeto nacional porque eu implantei a contação de histórias na biblioteca. Então, era uma maneira de você incentivar a leitura. Que legal. Através da contação de histórias. E eu lembro como se fosse hoje. A Janete Lopes era uma estagiária que fazia o trabalho ali na biblioteca. E eu convidei ela para a gente fazer uma formação em Toledo, que tinha a Tadica, que ia fazer como que fazia para ser uma contadora de história, né? Dá todo o caminho e o estudo. Nós fomos, contamos histórias em Toledo, aprendemos como que ia ser feito e implantamos na Biblioteca Pública. E ganhamos esse prêmio do Ministério da Cultura, do Pontinhos de Cultura, um prêmio como ludicidade. Então, na época, era 10 mil, depois ele se tornou 18 mil, e a biblioteca começou a crescer nessa questão de dar notoriedade, né, à biblioteca, a questão do incentivo à leitura. E esses projetos, entre outros, começaram a mostrar a importância da biblioteca para a população, né? E também teve o projeto Revisteca, né, junto com a distribuidora Abril. Também um projeto ligado ao meio ambiente, com livros e doações da Itaipu, do meu período ali, que eu passei 4 anos trabalhando, incentivando a leitura, a doações de livros. Eu também fiz um projeto que era a Biblioteca Solidária, que fazia uma lista daquilo que os leitores queriam para a biblioteca e não tinha uma verba do município para comprar. E, através dessa lista, eu fui até as empresas, bancos de Cascavel, para pedir para adotarem essa lista e doarem esses livros para a biblioteca. Então, hoje tem um selo nesses livros que foram doados. O Cicobi doou e teve outras empresas que fizeram doações. E também levava uma caixa estante para as empresas, para as mulheres, para trabalhadores, incentivando a leitura. Então, era uma caixinha com livros dentro, levava até a empresa, que era parceira desse projeto, e incentivava a leitura também na empresa. Eu lembro disso daí. Então, eu fiz bastante projetos que incentivavam a leitura, cursos de desenho, canto da poesia, para incentivar os escritores locais a escrever e mostrar a importância deles para a sociedade, né? Você sabe que sempre quando a gente fala sobre cultura em Cascavel, eu me considero até uma pessoa que já participou de vários projetos e tudo mais, né? Lá no passado a gente fez algumas coisas pro pessoal dos risologistas, inclusive um abraço pro Alfredo, um grande amigo, mas a cultura, a gente imagina a cultura, em Cascavel, pelo menos assim, eu tô puxando na nossa memória, quando a gente fala cultura, a gente fala de apresentações no teatro, a gente fala muito de teatro, mas não dá para esquecer das pessoas que escrevem, dos poetas que tem em Cascavel, porque tem bastante, das pessoas que leem, de arte mesmo, arte moderna, escultura. Inclusive temos o Dirceu Rosa, que é
conhecido nacionalmente, vamos dizer assim, sobre isso, né? E é muito legal saber desse tipo de incentivo, porque eu realmente, assim, eu tô tentando buscar na minha memória, e sempre se falava muito sobre o cinema de Cascavel, sobre o teatro, mas não me recordava, assim, de que existia algumas ações, assim, então parabéns, viu? É um projeto muito bonito mesmo nesse sentido. Então, a partir disso, eu lembro que eu levei o projeto da Biblioteca Solidária para a Câmara dos Vereadores, para um vereador propor uma lei de incentivo fiscal, que daria o suporte para a biblioteca receber doações em livros, e tudo isso não foi possível, porque daí deixou de entrar uma arrecadação para o município. Só para você que está em casa, para eu poder explicar, quando a gente fala sobre incentivo, não é que as empresas não podem, mas é que isso tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que ser aprovado, porque como o município, ou o estado, ou o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles vão deixar de arrecadar, isso passa a ser, de certa forma, um dinheiro público. Por isso que precisa ter uma aprovação para que essa lei de incentivo aconteça. No caso, não aconteceu por conta de uma arrecadação que não acontecia. Isso mesmo. Então, a minha trajetória começou ali na biblioteca. Na época, eu queria fazer muito biblioteconomia, que é um curso, é uma graduação. Sim. Então, eu sempre fui apaixonada por estudar, eu fiz magistério. E como eu estava na biblioteca, eu queria fazer a biblioteconomia, porque eu achava que eu ia ficar ali, né? Então, foram 4 anos dedicados à leitura, ao incentivo, à contação de histórias, às visitações. Nós íamos também até as escolas, até a biblioteca da sucursal, que ficava no Cascavel Velho, contar a história para as crianças. O que é a biblioteca da sucursal? Existia uma biblioteca da sucursal, que era da Secretaria de Cultura, no Cascavel Velho. Tudo que tinha de sobras, ou sobra em dobro, vamos dizer, de livros, ia para lá. Ia para a biblioteca da sucursal, no Cascavel Velho. E lá atendia aquela região, né, com as escolas, a comunidade ali no geral ia até essa biblioteca e emprestava o livro, fazia leituras, com gibis também, enfim, tinha todo esse trabalho no bairro. Hoje não existe mais essa biblioteca da sucursal. Você sabe, Silvia, que inclusive essa ideia surgiu aqui, eu já falei isso aqui uma vez em um outro programa. Eu sou um apaixonado pela leitura. Leio, gostaria de ler mais, mas por conta do processo e tudo mais eleitoral que nós estamos passando agora, leio menos. Mas assim, eu sou um apaixonado por leitura. Mas eu falei que a gente poderia usar as escolas municipais para fazer, talvez até as estaduais, dependendo do governo em parceria com o governo do estado, para expandir a biblioteca municipal e deixar na mão do aluno os livros. Porque hoje tem as bibliotecas dentro de cada escola e você tem mais a biblioteca. Então, se isso fosse um grande pacote com todos esses livros, talvez ia ficar muito mais fácil de o aluno chegar lá e falar assim, ó, eu queria esse livro aqui. Aí a pessoa fala assim, ó, esse livro não tá aqui. Ele tá lá no negócio. Aí alguém vai pegar, vamos dizer, uma vez por semana, vem um carro da prefeitura e traz aquele livro ali. Seria um incentivo muito maior para os alunos que estão ali. Por quê? Porque ele poderia pedir esse livro para chegar até na mão dele e ele não precisar vir até a biblioteca municipal para poder ter acesso a isso. Acho que seria um projeto, não sei, qual que é a tua opinião? Você que é mais especialista do que eu tô dando ideia como apaixonado pela leitura. Então eu lembrei na época que eu estava na biblioteca, existia o projeto Ônibus Biblioteca. Eu lembro que eu mesmo ajudei, junto com as meninas estagiárias ali, a pintar esse ônibus por dentro para ficar colorido. Então ele era todo organizado para receber o aluno e ele tinha ele era totalmente itinerante. Então uma das minhas propostas é exatamente isso, é descentralizar a cultura. E esse ônibus da biblioteca tem essa função. Assim como dos museus poderia ter, levando um pouco do que tem no centro para descentralizar a cultura, levando para os bairros, né? E esse projeto do ônibus biblioteca, ele precisa ser retomado, porque o ônibus, o que existia ali, ele acabou, com o tempo, ficou intransitável, né? Ele não poderia mais andar aí pelas ruas, que ele virou um museu, vamos dizer assim, né? Mas teria que buscar um outro ônibus organizado da mesma forma, porque esse projeto é fantástico, para levar para os bairros, incentivar a leitura, levar um pouco da história também do município e fazer a descentralização para todos os bairros, porque é uma coisa necessária, não ficar
só na biblioteca, que é muito central, né? Sim. Você acaba deixando as pessoas que não têm um recurso para vir até o centro, né? Com a questão do ônibus, enfim, todo esse transporte, né? Eu acho esses projetos incríveis. Eu até tava comentando aqui pra Silvia fora das câmeras, já falei acho que isso aqui, eu sou um apaixonado por museu. Eu vi esses dias atrás, a pessoa comentou comigo que existem 4 museus em Cascavel. Quais são esses museus? Para quem não conhece, quais são esses museus hoje em Cascavel? Então a São 4 mesmo. Não, tem mais. Tem mais? A Secretaria de Cultura, hoje, ela tem um Museu Histórico Celso Formiguera Esperança. Aonde que é a Secretaria de Cultura? Fica no Teatro Municipal, Tá. Cefrim Filho. Ao lado, que é totalmente histórico, o Centro Cultural Gilberto Maier, ele tem o Museu Histórico Celso Formiguera Esperança, que é de 76, é o mais antigo de Cascavel e da região, na questão da preservação da história. Assim como os ciclos econômicos que aconteceram na nossa cidade, o Museu Histórico ele abarca isso, além da arqueologia. Uhum. O Museu da Imagem do Som, Chico Tebaldi, é um outro museu que eu também sou coordenadora. Tem um acervo gigantesco de mais de 120 mil documentos, entre fotos, negativos, slides, filmes 16 milímetros, televisores e objetos ligados a som e imagem, né? Então, nós temos ali uma preciosidade. Toda a história do município em questão de imagem está no Museu da Imagem do Som. Esses dois ficam um ali Os dois ficam no Centro Cultural. no Centro Cultural. Isso. Aí nós temos o Museu de Arte Moderna, que é aqui do lado do nosso escritório, inclusive, né? Isso, o Museu de Arte de Cascavel. Museu de Arte Cascavel. Ele é o MAC, né? Aham. Ele fica aqui na Biblioteca Pública. Embaixo, né? Atrás e embaixo, né? Isso, e ele fomenta muito a questão dos artistas locais do estado e também tem várias várias exposições também internacional que eles fazem essa movimentação. Então, eles são bem organizados, né, ali no Museu de Arte de Cascavel. E também nós temos o Museu de História Natural, que fica no Zoológico. Daí esse não faz parte da cultura, e sim ligado ao meio ambiente, né? Que lá tem também todo um trabalho de educação ambiental, né? Que as meninas fazem no zoológico, que eles chamam carinhosamente como zoo. Aham. Né? Então, tem também as atividades que envolvem as crianças e mostram também a questão da preservação dos animais que lá estão também. Entendi. Então hoje tem 3, 4, 5. Daí tem o MON, o Oscar Niemeyer, né, que é um braço do museu que veio de Curitiba, Nossa. que está ali no Teatro Municipal, Cefrim Filho, Aham. e ele é o único do estado que veio para o município de Cascavel. Então está ali hoje a exposição Ásia. Teve a África, agora estamos na exposição Ásia. E também temos mais um museu ali que foi criado, que se chama Museu da Velocidade, que é um projeto que vai ser ampliado, que entra a questão do automobilismo, porque Cascavel é apaixonado pelo automobilismo, pelas corridas de rua que começaram em Cascavel. Né? Então, a Secretaria de Cultura não são 4, né? Eles acaba sendo 6 museus ligados à cultura, e tem o 7º que é ligado ao meio ambiente. Ah, entendi. E você falava dos 7 sítios arqueológicos de Cascavel. Esse sítio, só assim, para perguntar, o que é um sítio arqueológico? E eu não sei se você pode passar as localizações, porque acho que ele é meio restrito, né, por ser sítio arqueológico. Não, na verdade, assim, os sítios arqueológicos é possível pesquisar ele junto ao IFAM. Aham. E como é uma coisa bem específica, onde passou linhas de transmissão, onde foi construído grandes obras, é possível, foi detectado ou catalogado como sítios arqueológicos. Então, esses sítios, eles fazem parte das civilizações dos indígenas que passaram aqui por Cascavel e deixaram seus registros, os vasilhames, aquilo que eles utilizaram na época deles, depois que começa a questão dos pioneiros e a constituição de Cascavel, né? Então, antes disso, os indígenas aqui na região, tanto o Tupi-Guarani, nós temos
várias civilizações indígenas, os caigangues. Só que o caigangue, ele não é de ficar, ele é muito nômade, então ele não fica muito num território, ele acaba seguindo, né? Mas os outros indígenas passaram por aqui e deixaram suas marcas. Então hoje é possível encontrar ali perto do aeroporto de Cascavel, tem um específico, que é um sítio de uma pessoa, de um proprietário, e nesse sítio dele foi encontrado material arqueológico. Ele não sabia que o sítio dele tinha. Ele achava que era pedra. Mas pedra não é material arqueológico, e sim os vasilhames feitos de cerâmica. Tem também aquelas outras material feito, eles faziam umas comboquinhas assim, né, de pedra. Tudo isso, todo esse material é indígena, né? Foi usado por uma civilização, né? Então, em Cascavel tem 7. Especificamente, eu digo desse porque eu conheci. Ele até foi feita uma matéria. É um sítio comum, né? E quando foi feita a escavação, encontrou esses vasilhames ligados à civilização indígena. Entendi. Só para a gente amarrar esse assunto aí eu queria que você contasse 2 projetos para nós aqui que eu li aqui e eu achei muito legal. Primeiro que é o almoço tradicional dos pioneiros, que é muito famoso em Cascavel, né? O almoço tradicional dos pioneiros que acontece no dia 14 de novembro. E a verba de aquisição técnica, tanto para os museus quanto para as poltronas, que foi colocada aqui. E inclusive foi uma solicitação do deputado Márcio Pacheco, que hoje você está na mesma coligação, vamos dizer assim, né? Queria que você contasse essas 2 coisas. Como é que é essa organização do almoço? Quem que pode participar? Como é que funciona isso? Então, o Almoço dos Pioneiros, esse ano, ele completa sua 30ª edição. Nossa. 15 anos eu organizei, né? Então, há 15 anos eu comecei a organizar esse cadastro dos pioneiros que estava... já tinha um trabalho anterior, né, de outras gestões, de outros funcionários, e eu comecei a organizar da seguinte forma. Na época que eu comecei ali no Centro Cultural, para coordenar o Museu Histórico e o Museu da Imagem e Som em específico, isso é 2009, eu me deparei com um almoço dos pioneiros muito simples. Então, eles eram realizados no salão comunitários, foi feita a tentativa de colocar a questão do costelão de fogo de chão. E eu lembro que eu participei de um almoço dos pioneiros com o costelão de fogo de chão. E não é uma comida muito simples para idosos, né? Então, tem a questão de muita gordura, enfim, toda essa questão. E eu falei, eu preciso elaborar um cardápio, vamos fazer um cardápio italiano. Tá. Para contemplar essas famílias, para ser uma alimentação ou um almoço mais voltado como se fosse uma festa mesmo de casamento, com decoração, organização. E daí, nisso surgiu os clubes, tanto o clube comercial quanto o clube Tuiuti. Então, nós fizemos parcerias com essas instituições, a cultura fez uma parceria com eles para poder receber todo esse público dos pioneiros. Né? Então, esse cadastro, na época a gente ligava para a família tal, está tudo organizado em ordem alfabética, conversava com eles, pode vir retirar o seu convite aqui do almoço dos pioneiros. Eles vinham até o museu, retiravam os 2 convites e iam no almoço. Então, eu elaborei um cardápio italiano para eles e eles gostaram muito. Então, hoje a gente não faz mais no salão comunitário, não faz... Faz um local só para todo mundo. Um local próprio, adequado, de alto nível para quê? Para homenagear essas famílias que vieram em Cascavel desde 1920 até 1960. Então, esses são pioneiros. Claro, hoje nós estamos já numa segunda geração, porque os pioneiros que vieram no início, eles estão com 89, 90, 100 anos. Né? Hoje nós temos o Adão Carvati, que está com 104 anos. Nossa.
O Mário Ferroni faleceu com 104 anos. O seu Pompeu, né, tá aí sempre contando história. Sim. O seu Dércio Galafassi são pioneiros que ajudam muito o museu. Então, o seu Dércio foi um dos que iniciou o Almoço dos Pioneiros. Ele que começou a nomear as famílias. Esse é pioneiro, esse é... ele que iniciou legal. junto com a gestão do Tolentino, se eu não estou enganado. Né? Então, o Almoço dos Pioneiros, para eles ficam na expectativa o ano todo, esperando. No dia 14 de novembro, nós fazemos uma grande festa, a cultura, o município, a homenagem para eles. Além da festa de Cascavel, é uma festa para valorizar essas pessoas que decidiram vir para nossa cidade e começar, né? Sim. E mais a verba que foi que você conquistou por uma... Evidente que por solicitação teve outras pessoas, mas foi um trabalho muito seu de cadastro, de uma parte técnica, né? Burocrática, administrativa, para poder fazer isso, né? Sim, então, iniciando essa trajetória de 15 anos no Centro Cultural, tinha muita demanda. O Museu Histórico, ele era muitas goteiras, muitas mesmo. Eu lembro que a gente colocava, assim, tipo 15 balde, bacia, potes por todo o museu, arrastava armários para um lado para outro, porque o acervo do MIS é papel, é foto, documentos, coisas que não pode molhar, né? Então, nem o museu pode entrar água. E no Museu Histórico, existia as peças com as panelas enferrujadas, goteiras dentro, muita sujeira, sabe? Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E o projeto surgiu para viabilizar essa verba em 2015. Eu sempre chamei profissionais para me ajudar e sempre estudei para não fazer coisas que não são técnicas, né? Então, eu sempre tive amigas museólogas, arqueólogos, pessoas que eu podia conversar e dar um resultado para o município, né? Então, eu conversando com o professor Maurício Schneider, que era um amigo que era egiptólogo, único no Brasil, arqueólogo, ele falou: Silvia, cadastra o Museu Histórico, separa essas peças arqueológicas que você tem ali. Então, eu criei uma reserva técnica com mais ou menos 120 peças que existia de material arqueológico no museu. Separei do material histórico e montei essa reserva técnica. A partir daí, eu cadastrei o Museu Histórico como espaço de guarda junto ao IFAM. Para quê? Para poder receber uma verba de uma empresa que está construindo uma usina e ela não obedeceu às leis ambientais de preservação, foi multada. Então, ela vem e aplica no museu, que é um espaço de guarda. Que legal. Né? Então, isso é uma organização federal que vai dizer, o Museu Histórico de Cascavel tem muita goteira. Como que ele vai receber material arqueológico e entrar, não tiver climatização, não tiver um espaço adequado, né, para preservar? Porque isso é um material da União, do Estado e do município, é para sempre, não é uma coisa que você vai descartar. Né? Então, a partir disso, eu já fui contemplada com um projeto em 2018 para troca de mobiliário, computadores. Na época, eu consegui 3 ar-condicionados. Isso foi um projeto menor. Depois, eu consegui um outro projeto, mandando para o IFAM toda essa demanda. Por quê? A gente recebe também os pesquisadores ali no museu. E eles não sabiam que existia um museu histórico e que era um espaço de guarda. Então, eu recebo também pesquisadores dessas grandes empresas, né, que estão construindo alguma construção grande, pode ser uma linha de transmissão, pode ser eles descobrem alguma coisa, eles têm que destinar a algum lugar. Eles precisam fazer todo um estudo e precisam mandar para o museu. Ele foi multado, ele não seguiu as leis ambientais. Então, a empresa tal foi multada. Aí o IFAM indica o Museu de Cascavel, que está apto a receber uma melhoria.
Então, eu escrevi o projeto para troca de todas as telhas, Uhum. 11.800 telhas. Troca do forro, que era Uhum. madeira, então era um perigo iminente para pegar fogo ali. Nossa, Teve um, perder tudo. teve um período que pegou fogo no canto do Centro Cultural ali, o artista, o Eros de la Vega, me Uhum. avisou. A gente apagou a tempo. Então, era uma preocupação que eu tinha ali de trocar logo, né, essa estrutura de madeira por uma construção mais adequada, né? Não Uhum. ficar naquele período antigo de as tabuinhas de Uhum. madeiras próprias para queimar. A parte elétrica foi trocada toda, também Que era era, um problema. era, era emenda em cima de emenda. Nós tínhamos as caixas d'água ali, as caixas de água, elas eram de amianto, tinha 6 Nossa. em cima do museu. E eu gravando, na época, o, Uhum. o Fidelcino Tolentino, o ex-prefeito, e eu coloquei ele sentadinho ali, ele colocou a mão na cabeça dele e falou, mas de onde está saindo uma água? Era da caixa d'água, que estava Ah, com problema, em cima do museu, né? nossa. E isso distribui para todo o espaço ali. Então, eu conheço hoje a realidade e esse projeto veio ao encontro para reformar, mudar essa situação. Então, Sim. nós fomos contemplados em 2019, em 2021 foi feito 572 mil, foi aplicado ali para a troca das telhas, a parte do forro, É uma verba super recente, então. super Então, para recente. quem foi, para quem é de Cascavel que já foi ali nesse no Museu de Imagem e Som, no próprio Centro Cultural Gilberto Maia, ali tudo foi reformado ali, tá praticamente novo, então. Sim. A parte dos banheiros, né, não tinha acessibilidade, então foi feito os banheiros novos, foi demolido, Que trabalho foi bonito, hein? colocado porta de vidro para dividir, porque quando tem eventos culturais, que se usa muito no Cine Teatro Coliseu, Uhum. que tem a capacidade para 330 lugares, é possível fechar o museu se não quiser deixar aberto. Uhum. Então, você faz o atendimento para o público do Cine Coliseu, né, Ah. com eventos de música, de dança, de teatro, de cinema. Aham. E o museu ele também fica aberto para as pessoas visitarem, né? Então tem essa São porta de essas vidro, separados hoje, né? são separados. Então o museu, como ele usava os banheiros, as crianças, os acadêmicos, todo esse público, ele usa toda a estrutura do Uhum. centro cultural. Nós fizemos a reforma total dos banheiros e colocamos o banheiro com acessibilidade que não existia. Eu passei por constrangimentos com cadeirantes ali. E daí eu falei, gente, eu preciso A fazer gente alguma precisa coisa. reformar ali. Sim. E foi feito, ele foi reinaugurado em 2023. E hoje é um espaço bonito, adequado, com climatização, preservação, graças a um TAC e que foi encaminhado pelo IFAM e pelo museu ser um espaço de guarda. Que legal. Que trabalho bonito, hein? Ó, eu que gosto de museu pra caramba, fico muito, muito, muito feliz, viu, com isso. Eu queria entrar no assunto da política já, pra gente já começar a pensar. É evidente que a gente faz sempre um paralelo, né, do que você já fez com o que você pretende fazer. Então a minha primeira pergunta é: por que você decidiu colocar o teu nome na política e quais são quais seriam as tuas bandeiras prioritárias, né? E o que você pretende fazer, evidentemente, sobre tudo isso, sobre esses aspectos? Então, como servidora pública há 19 anos, com todos esses projetos de incentivo à leitura, de preservação da história, eu tenho um outro projeto que eu não contei, mas o projeto Memória Viva e Trajetórias, ele também registra a história oral desses pioneiros e nós geramos documentários que contam a história do município. Então, através de toda essa expertise de projetos, de elaboração, o projeto ele existe porque existe uma demanda. Sim. Então, é o que eu mais gosto de fazer é escrever. E esse trabalho do serviço público, como uma servidora pública há 19 anos, buscando soluções para os museus, para a nossa história, para a biblioteca pública, eu como vereadora, que eu tive o convite dos meus secretários, tanto o Walter Parcianello, Uhum. quanto o Ricardo Bulgarelli,
dizendo, olha, a Silvia ela tem muita experiência na cultura e com projetos. Uhum. Por que não lançar ela na política? Então surgiu o convite. Foi um desafio, né? Sempre foi meu esposo, o Magela, que era o candidato e eu sempre ajudando ele. Ele passou por 3 tentativas. Sim. E daí o foco virou para mim. Então, a partir disso, eu pedi um tempo para pesquisar, para analisar se seria viável, né? Mas eu acho que o servidor público, ele é forjado, ele está ali para servir. Então, essa experiência que eu tenho no serviço público, eu vou levar para a política. Sim. Buscando projetos, elaborando leis, atendendo às demandas da sociedade, das pessoas. Então, eu tenho um prazer imenso de poder servir, porque eu me capacitei para isso. Eu ia até comentar isso. Tem muita gente que fala da parte cultural de Cascavel, de que não existe incentivo e tal. Mas tá aí, olha a quantidade de coisas que foram feitas, só essas pessoas precisam conversar. Então, para você que é da cultura, que tem muita pessoa que levanta essa bandeira, vou trabalhar pela cultura, o que você vai fazer? Então, que não acaba não apresentando nada. Mas a Silvia é uma pessoa que fez. Sim. E pode fazer muito mais, porque tem conhecimento sobre aquilo que Cascavel sabe os caminhos para onde fazer, sabe como apresentar um projeto, sabe como funcionam esses incentivos. Então, eu digo assim que seria muito positivo esse pessoal da cultura se unir em detrimento de um candidato, em apoio a um candidato, para que ele fosse realmente que chegasse, né, para que pudesse fazer, porque eu enxergo dessa forma, assim, Cascavel já teve os festivais de música de Cascavel, já teve, entendeu? Cascavel já teve hoje ainda tem o Jazz Festival, mas é cada vez, eu ainda que sou apaixonado por música também, mas assim, eu vejo cada vez menor, cada vez menos divulgação com relação a ele. Então eu vejo que Cascavel realmente precisa pegar essa pauta da cultura, né? Nós somos uma cidade com 360 mil habitantes, as pessoas precisam ter o que fazer no final de semana, precisam ter esse incentivo à cultura, porque a cultura é o respiro para a alma, né? Com certeza. E você falando da cultura, das bandeiras que eu vou defender é a construção de um complexo museológico de Cascavel. Por quê? O Centro Cultural, ele pode ser um espaço para fomento à cultura, para os artistas, para oficinas. O museu saindo de lá, indo para esse complexo de museus, você junta colecionadores. Cascavel tem mais de 60 pessoas que colecionam objetos, coleções preciosas em suas casas. E isso é possível deixar num lugar que vai abrigar todos os museus. Na consequência disso, nós podemos deixar o Centro Cultural Gilberto Maier como um lugar histórico, sim, como o primeiro teatro de Cascavel. Antes era uma cadeia, uma delegacia. Sim. E hoje é um espaço histórico, cultural, artístico, que fomentou muito a cultura nos anos 90, Sim. com os festivais de música, de dança, de teatro, de cinema. E hoje nós estamos lá com a história. E também com esses eventos menores, porque assim que foi inaugurado o Teatro Cefrim Filho, essa demanda foi para o teatro maior. Mas ali não deixa de receber os artistas, de incentivar o artista local, de dar oportunidade. Então, se construir um complexo de museus, um espaço totalmente adequado, levando esses acervos do MAC, do MON, enfim, desses artistas ou toda essa história que tem nas suas casas com esses colecionadores, é possível divulgar mais o Centro Cultural, atender muito mais pessoas e fomentar a cultura, sim, no Centro Cultural, assim como no teatro. Sim. Eu estava vendo aqui também, você estava me contando antes, que você, para a gente até ir para uma outra pauta, você veio do Rio Grande do Sul, mas morou muito tempo num distrito de Cascavel, né? 1 ou 2 distritos, no Centralito e... Então, a nossa família chegou no Paraná em 82. E nós fomos morar nas terras da minha avó e do meu avô,
Teotônio e Dona Laura, Uhum. Laurentina. E eu tenho meu tio, que é Orides Prado, e a tia Diva. Uhum. Então a gente morou ali nas terras deles. Nós fizemos. Eu morei na garagem Nossa. da minha avó. Então eu lembro que a minha irmã era pequenininha, mais nova, a Silvane, e a gente morava ali naquela garagem. E quando chovia, entrava muita água. Entrava, Nossa. porque tem a entrada do carro, Aham. e entrava água e Sim. molhava, né, quase tudo. Não E dava pra deixar nada no chão. não dava. Então eu morei na garagem, nas terras dali Uhum. dos meus avós, era da minha avó. E depois a gente teve a oportunidade do meu pai construir uma casinha de madeira no meio da mata. Hoje faz divisa ali com a PEC, Ah. né? Então ali as terras da minha avó. Eram as terras da minha avó Tá. ali. Então a gente morava no meio da mata. Então eu sou apaixonada pela natureza, porque sempre eu morei, né, no interior. Comecei a morar ali. Eu estudava na escola Aquiles Bilibil. Atravessava a BR e estudei ali quando as turminhas eram multisseriadas. Então eu sentava naquelas cadeiras, naquelas cadeiras assim. Era uma carteira, né? Uhum. Na carteira sentava 2 alunos. E a nossa turma era de 1ª a 4ª série. E a professora tinha que dar conta Nossa. de ensinar os do 1º ano, do 2º, do 3º e do 4º ano. Nossa. Então eu estudei ali na escolinha Aquiles Bilibil. Uhum. E no intervalo do recreio, né? Na época era recreio, o nosso lanche era aquelas amorinhas. A gente ia ali onde tem uma floricultura, Aham. pegar aquelas amorinhas vermelhinhas para comer no intervalo, porque não tinha muita. Não tinha nem merenda, Não né? tinha nem merenda, não- era o não que existia a isso. escola tinha, Aham. mas eu reunia com as amigas e ia até Ia ali. lá. Ia lá. Moramos por um período ali em Centralito. Depois o meu tio foi vendido as terras no Rio Grande do Sul. Aí ele comprou em São Salvador, Uhum. 10 alqueires. E hoje eu tenho um contato São muito. Salvador é indo São- pra Jovinópolis, né? Primeiro nós temos São Brás, depois tem São Salvador, Rio dos Saltos e Jovinópolis. Ah, tá, sim. São áreas, são Os distritos, distritos ali, né? distritos da área rural, né? Então eu morei em São Salvador, Uhum. daí com as terras, nós morávamos lá. Tomava o banho na cachoeira, pescava, né, gente? Eu tinha um jeito de pescar que era engraçado. Eu lembro como se fosse hoje. A gente pegava aqueles sacos assim de ráfia e as minhas irmãs tocavam os peixinhos e a E gente você só- erguia os lambari, depois levava, a mãe organizava e fritava Nossa, pra que gente. delícia. Era nossa carne, né? Então a minha infância foi muito isso, né? Nas cachoeiras, tomando banho, capinando, trabalhando na roça. E até que um dia o meu pai comprou um cavalo. Ele comprou um petiço, que era um cavalo de porte médio, por isso que chama petiço, para ir na escola. E eu estudei na escola Carlos de Carvalho, que fica ali em São Salvador. E hoje a escolinha que eu estudei, ela teve a maior nota, 9,2, a maior nota do IDEB nacional, como uma das melhores escolas. Caramba! Então eu fui até a minha escolinha e tem lá um cartaz escrito. Eu falei, gente, isso é uma honra Nossa, que participar, é um orgulho. Então eu estacionava, eu colocava meu cavalinho ali no período da manhã, eu levava uma irmã e no período da tarde eu levava outra. Então por isso que eu gosto tanto de estudar, porque eu precisava levar uma de manhã, ficava esperando. Sim. À tarde eu voltava, estudava e levava outra. Então eu era a cavalheira, né? Que ia até a escola com meu cavalinho, estudar, buscar os estudos, né? E a mãe sempre falava pra gente estudar se queria ser alguma coisa, né? Então eu voltei ali para fazer um documentário em 2020 com o mestrado. Uhum. E
e o meu título era Reminiscências, Vozes e Imagens de Cascavel. Então eu fiz um apanhado de algumas histórias engraçadas da minha infância, né, ali no sítio, em São Salvador, com os pioneiros que eu daí comecei a trabalhar. E lancei esse projeto documentário e a dissertação com o mesmo título. Chorei muito, porque só, né? toda a minha história veio à tona em 2020. Eu engasgava, eu falava, gente, eu sou da roça, eu trabalhei na roça, né? Então, essas memórias da infância é para sempre. Você vem dessa comunidade, você participou disso tudo, e quais são as tuas ideias e projetos para essas comunidades? Porque às vezes a gente vê que a gente que está aqui, né? Vamos me usar como exemplo, a gente está aqui em Cascavel, morando na região central de Cascavel, a gente não enxerga muito o que é feito para lá. O que é feito hoje, o que dá para melhorar? Com certeza, eu como vereadora, eu vou dar uma atenção muito especial, porque eu sei quais as dificuldades da roça, do interior, da área rural, né? Buscando a questão dos distritos, né? E das comunidades que estão sofrendo a questão de falta de estrutura, de água. Então, passando e conhecendo essas demandas, eu estou anotando, por exemplo, em São João do Oeste não existe um CEMEI. Então, ali a comunidade me pediu, coloca nas tuas demandas, que nós não temos onde deixar nossas crianças para trabalhar. Em Centralito, eles têm muita dificuldade da questão da água. Ali porque a BR passou, acabou danificando as estruturas da água que leva para as comunidades ali. Isso é uma outra demanda. Em Juvinópolis, em Rio do Salto, próximo ali, também tem uma comunidade que não tinha um suporte para a caixa d'água. Então, você percebe que são coisas simples que o vereador pode estar ajudando e fomentando isso junto com a administração pública, elaborando leis e tendo um olhar para essas comunidades que estão ali sem uma estrutura, que precisam de coisas básicas. Hoje, vereador de Cascavel tem algum que veio dessas comunidades? Em Rio do Salto parece que tem, mas assim, que se elegeu, acredito que já não. Teve candidato. Tem candidatos, já tem candidato, mas eu digo, vereador mesmo hoje da casa não tem ninguém, só da área urbana mesmo de Cascavel. Vamos dizer área urbana, me perdoem pelo exemplo. Mas da área, da região da cidade de Cascavel mesmo, não de distritos. Que eu lembro, não, na história. Né? Então tem sede Alvorada, os distritos, como historiadora, eu vou olhar para esses distritos, também gostaria de escrever a história dos bairros, escrever a história dos distritos, das comunidades, para ter isso como a história desses pioneiros que fizeram suas partes no desenvolvimento desses locais, tanto no salão comunitário quanto na escola, na educação. Isso é possível fazer, né? Então, incentivar que os professores trabalhem com os seus alunos e escrevam a história desses locais, que passem as demandas, né, a realidade, né, do interior. E eu, como uma vereadora que morei, né, na área rural, eu sei das dificuldades. Eu tinha só um tênis, eu só tinha minha conga, e eu fui secar ela e ainda ela queimou. Então eu lembro como se fosse hoje, eu ia na escola com o chinelo, os dedos tudo duro de frio, com geada. Então eu sei das dificuldades. Assim como a história do município ela começou difícil, eu sei que o interior ele passa por isso, né? Então o meu olhar vai ser muito atencioso para essas comunidades. Que legal. Para a gente ir para uma parte final, eu faço uma pergunta para todo mundo, Silvia. E eu queria saber se você imagina que hipoteticamente você tenha um poder. E esse poder ele é meio fantasioso até, mas é mais para que o público consiga te conhecer. Se você pudesse mudar uma coisa em Cascavel, que tivesse autonomia total, o que você mudaria? A saúde. Porque nas caminhadas nossas, até as nossas visitas para as pessoas,
o que mais chama atenção é a fila, a demora, as dores dessas famílias que estão esperando 2, 3, 4, 5 anos por uma cirurgia eletiva. Né? Então, se eu tivesse o poder hoje, a saúde em Cascavel. Parabéns pelo teu posicionamento. Acho que Cascavel precisa de gente pensando cultura, pensando nos distritos, pensando na saúde, pensando em todos esses conglomerados de coisas, porque faz parte da sociedade. Eu acho até que... E quero te parabenizar também, porque eu sou um apaixonado por museu e tudo mais. E eu não me recordo assim, de alguém trabalhando tão firmemente. É evidente que quando a gente chega lá no museu tá tudo pronto. Mas conhecer alguém que se dedica para aquilo, é evidente que é um conjunto de pessoas, mas você representando essas pessoas nesse momento, eu sinto que Cascavel tá bem, sabendo que tem a Silvia lá que tá cuidando dessas questões e tudo mais, e realmente desejo que você consiga sucesso na tua campanha aí. Obrigada. E que você vai fazer as coisas. Então, parabéns, sucesso e obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você pelo convite de estar aqui. Eu vou ser uma das melhores vereadoras de Cascavel, com esse olhar para a história, para as pessoas, desenvolvendo projetos, e acredito muito nessa mudança. Né? Então, nós precisamos colocar mais mulheres dentro da Câmara de Vereadores para ter um olhar mais crítico sobre a sociedade e ajudar a elaborar leis, ajudar realmente o foco é a mudança. Né? Então, a elaboração de projetos, de leis que vão beneficiar a sociedade no geral. É isso aí. Pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e pedisse o voto pro teu eleitor. Meu nome, então, é Silvia Prado, meu número é 15640. Vou estar trabalhando por você, então vote, faça a diferença no dia 6 de outubro, votando Silvia Prado, 15640. Obrigado, Silvia, mais uma vez, e o que precisar da gente, estamos à disposição. Obrigada. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política, e eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política, então vem participar com a gente.